Bom, gente, boa noite para quem estiver me assistindo de noite, bom dia para quem estiver assistindo de dia, né? E assim por diante. Meu nome é Paulo Eugênio e eu estou gravando esse vídeo a pedido da Adriana Frone e da Carmen Barreira para o mutirão de avançados que está acontecendo em várias cidades. Belo Horizonte, Juiz de Fora, Curitiba, Campo Grande, Feira de Santana, Recife. Então um grande abraço a todos. O nosso objetivo aqui é tentar criar um paralelo entre criatividade e sustentabilidade. Bom, na verdade, por que se ensina a questão do meio ambiente para as crianças? Qual que é a importância de fomentar a educação ambiental? Você está ensinando crianças a preservar o seu ambiente, o ambiente em que elas vivem. Então as crianças que têm esse tipo de educação, elas se tornam mais conscientes, mais pé no chão, mais realistas, não é isso? E elas são capazes no futuro de influir, né, nos rumos da humanidade, nas decisões que a humanidade vai tomar, né? No caso, os parâmetros curriculares nacionais do MEC também dão grande importância ao tema. Lá é dito, abre aspas, né, que não adianta um aluno tirar 10 em matemática, física, química, português, biologia, se ele pesca peixes fora da época, se ele coloca fogo em matas, fecha aspas. Isso é falado desse jeito nos parâmetros curriculares nacionais. Ou seja, é um tema que tem grande importância. Então essa criança que passa pela educação ambiental, ela passa a ter um pensamento sustentável, sabe? Uma vida mais realista. Ela se preocupa com a sobrevivência sua e da sua espécie, da sua família, mas existe um ponto de vista psicológico que diz o seguinte, que só sobreviver não basta. Essa criança, ela conquista uma vida mais rica, com mais conteúdo, né, uma vida mais digna, né, e ela toma atitudes mais concretas, mais reais, sabe? Então, eu gostaria de falar para vocês de uma experiência que é feita aqui em Belo Horizonte. Eu montei um grupo escoteiro dentro de uma unidade do SEVAI. O SEVAI é um projeto da Prefeitura de Belo Horizonte, onde, o que quer dizer SEVAI? Né? SEVAI é Centro de Vivência Agroecológica. Então as pessoas vão até o SEVAI e lá elas plantam as suas hortaliças, as suas verduras, as suas plantas medicinais. Com isso, elas contribuem para a sua própria subsistência, né? É uma prática antiga, né? A agricultura de subsistência, mas é algo que dá um sentido à vida delas. Elas se tornam úteis, elas se sentem úteis para elas e para a família delas, tá certo? Um caso interessante foi que o Escritório Nacional, como eu lido muito com a parte de meio ambiente, me consultou a respeito das mudanças do Código Florestal. E eles me perguntaram qual deveria ser o posicionamento da OEB. Eu respondi para eles o seguinte, que os dois lados da questão, que estão em luta lá no Congresso Nacional, no Senado, tanto o lado dos ecologistas quanto o lado dos agricultores, todos os dois lados têm a sua parcela de razão. Então o que acontece? Se nós nos posicionarmos como instituição ao lado só dos ecologistas, o que vai acontecer? Nós vamos pagar um preço político desse posicionamento, entendeu? Tem horas que é melhor você ficar em cima do muro, porque isso aí vai trazer consequências para a instituição como um todo, você entendeu? Porque existem argumentos contra e a favor, a posição dos dois lados da questão, você entendeu? Então, quando você fala com o jovem a questão da sustentabilidade, você está querendo dizer para ele que se você não pensar de forma sustentável, se você não agir de forma sustentável, se você não diminuir o seu consumo, as empresas vão ter que gastar cada vez mais recursos naturais para poder nos alimentar. Isso é o que acontece também com os agricultores. É claro que eles também têm a questão da ganância, mas como que você separa aquelas áreas que foram desmatadas pela ganância e aquelas que foram desmatadas porque era necessário gerar o alimento que as pessoas da cidade estavam precisando, né? Então tudo isso tem que ser pensado. A sustentabilidade passa por esse pensamento da gente também.
Ou seja, nós temos que ser coerentes com o nosso discurso. Eu conheço uma série de ecologistas que existem por aí que não deixam de andar de carro, não usam bicicleta, sabe? Então a gente tem que ensinar isso para os jovens mesmo, que não adianta ir só na base da imagem das coisas. Você tem que ir a fundo nas suas atitudes. E essa é a essência também das mudanças que aconteceram na Insígnia Mundial de Meio Ambiente, que a gente vai falar em outro vídeo, né? Veja bem, quando o escoteiro tem essa educação ambiental, como eu falei para vocês, ele passa a ter uma mente mais concreta, uma vivência mais real das coisas, certo? Então, um caso que aconteceu comigo, né? Eu tinha acabado de montar o nosso ramo sênior, né? E a gente estava fazendo várias atividades. Aí eu sugeri para eles da gente fazer uma atividade via MSN. Os escoteiros iam ficar em casa, né, os sêniores iam ficar em casa, e eu iria passar as orientações da reunião via MSN para eles. Qual não foi minha surpresa quando eles acharam ridícula a minha ideia? Ou seja, todos queriam acampar, queriam atividade de campo e fazer reunião, sabe? Mesmo com chuva. Ou seja, MSN, eles têm o dia todo, você entendeu? Então, eu acredito que o escotismo também contribui para essa questão de você ter uma vida mais realista, né? Não dá para você aprender a fazer amarra só olhando na internet. Você tem que pôr a mão na massa e fazer. O aprender fazendo é muito importante com relação a isso, né? E outra coisa que eu queria dizer, com relação a esses memes, né, que você tem hoje em dia, né? Os memes são esses desenhozinhos, né, que mostra a pessoa triste, a pessoa alegre, a pessoa assustada. É um parênteses interessante essa questão dos memes, porque eles criaram esses memes de forma que você consegue montar uma charge, né, sua com os memes. Quer dizer, se você não sabe desenhar, você pega o meme e monta a sua charge. Ou seja, é uma coisa massificada, padronizada, né? Só que aquela coisa massificada e padronizada permitiu que pessoas que nunca conseguiram fazer uma charge conseguissem. Ou seja, você não cria a questão do desenho, você cria o conteúdo da charge, né? Eu achei isso fantástico. Você tem várias charges, inclusive você tem um blog que chama-se Leninja, né? No Leninja são pessoas que nunca desenharam na vida, elas têm só uma ideia do conteúdo da brincadeira que eles querem fazer. Eles pegam os memes, né, e fazem essa charge e mandam para o Leninja, sabe? Ou seja, é uma coisa massificada que favoreceu a criatividade dos jovens, né? Então é um parênteses interessante dentro dessa mixórdia que é a internet, né? O que acontece hoje? Você tem um excesso de informações muito grande, entendeu? E isso é um dos principais fatores para matar a criatividade das pessoas. É o excesso de informações. Hoje os psicólogos estão falando a respeito do que chama de síndrome do pensamento acelerado, né? Antigamente o número de pessoas que jogavam xadrez era muito maior. Porque você tinha um raciocínio linear, você tinha que tentar descobrir uma jogada, né? E você usava também tentativa e erro, né? Porque você tenta uma jogada mentalmente, você não consegue, você volta, mas é tudo construído dentro da sua cabeça. Hoje em dia, quer dizer, eu jogava muito xadrez, hoje em dia eu jogo paciência, quer dizer, uma coisa totalmente tentativa e erro que não tem raciocínio quase nenhum, você entendeu? Em relação ao xadrez é muito pobre, assim, entendeu? Então todos nós estamos ficando com essa síndrome de pensamento acelerado. E isso está atrapalhando, isso está tirando a nossa criatividade. Então o excesso de informações é um dos fatores, né? O segundo fator que eu queria colocar aqui são os paradigmas, né? Quanto mais você vai crescendo, vai se desenvolvendo, mais paradigmas você vai criando na sua cabeça. Exatamente por isso que as crianças são mais criativas do que os jovens e os jovens são mais criativos do que os adultos, tá certo? Só para exemplificar o que seria um paradigma, vou contar uma historinha para vocês. Um sujeito vinha dirigindo o carro numa estrada, uma estrada que ele conhecia com a palma da mão dele, né? Todas as curvas ele conhecia, todas as marchas que ele tinha que colocar no carro ele conhecia, tudo já era conhecido para ele, enfim. Quando ele estava entrando numa curva, né, passou por ele uma mulher dirigindo um carro e essa mulher gritou assim: "Porco!"
Aí ele gritou de volta, né? Vaca! Quer dizer, conseguiu devolver, né, o xingatório, né, o xingamento, né? E assim que ele acabou de fazer a curva, ele atropelou um porco. Né? Ou seja, ele estava tão acostumado com a estrada que ele não pensou que aquilo que a mulher gritou para ele fosse um aviso, entendeu? Então, uma empresa igual a Google é um bom exemplo de quebra de paradigmas com relação ao trato dos seus funcionários. Eu andei fazendo uma pesquisinha aqui e descobri o seguinte, que eles deixam você levar o seu cachorro para o serviço, né? Você tem 20% do tempo que você pode dedicar a fazer trabalhos pessoais no horário de serviço, né? Você pode praticar esportes no horário de serviço, que eles são paradigmas que eles estão quebrando, né? Porque isso não é correto, ninguém pode fazer isso no seu horário de serviço, né? Mas a Google faz, e é uma empresa muito bem sucedida nisso. Então, voltando na questão da criatividade, os paradigmas vão bloqueando a nossa criatividade. Quanto mais paradigmas nós vamos absorvendo ao longo da vida, menos criativos nós vamos ficando. Né? Repetindo, por isso mesmo que as crianças têm mais criatividade que os jovens mais criatividade que os adultos. Né? Bom, um terceiro fator que limita a nossa criatividade é o universo restrito. Né? Muitas vezes a gente tem poucas experiências de viajar, tudo que você conhece é coisa de internet, vamos dizer assim. Né? Você também não tem senso crítico com relação àquilo que você está vivenciando. Por exemplo, os jovens de hoje em dia, com o excesso de computador que eles têm, com esse SPA, né, que é a síndrome do pensamento acelerado, né, eles têm o que eu chamo de visão de sapo. O sapo ele tem uma visão de 360 graus. Ou seja, como os olhos dele são localizados mais no topo da cabeça, né, quando ele está na beirada d'água, né, ele consegue enxergar em 360 graus. Só que, se ele vê uma coisa pequena, ele pensa que é comida. Se ele vê uma coisa maior que ele pensa que é predador. E se ele vê alguma coisa do mesmo tamanho que ele pensa que é sapo, que aí ele vai namorar. Ou seja, ele não tem discernimento com aquilo que ele enxerga, você entendeu? Ele enxerga 360, mas ele não tem discernimento. É assim que os nossos jovens estão ficando hoje em dia. Eles têm uma visão 360 por causa da internet, mas eles estão perdendo a capacidade de discernir, tá certo? Um quarto problema que nos leva a não sermos criativos é a pressão do tempo, né? Não sei se já aconteceu com vocês, de vocês estarem de madrugada dormindo e resolverem um problema, você tinha que bolar alguma coisa, você conseguiu de madrugada, ou às vezes quando você estava tomando banho. São nessas horas que muitas vezes você está relaxado, você não está com excesso de informações na sua cabeça, você não tem a pressão do tempo na sua cabeça, você entendeu? Então é nessas horas que muitas vezes a gente resolve certos problemas de criatividade. E por último, né, o medo de errar. Se você tiver medo de errar, você não vai conseguir criar nada, porque você precisa tentar errar e tentar de novo, tá certo? Não é à toa que Baden-Powell dizia que quem nunca errou nunca fez nada, né? O ambiente criativo tem que ser um ambiente essencialmente livre. É por isso que as empresas utilizam os chamados brainstorms, né? Ou aqui em Minas Gerais a gente chama de toró de parpite, né? Bom, gente, eu espero que eu tenha conseguido passar esse conceito de que sustentabilidade não é só ecologia, não é só poluição. Sustentabilidade diz respeito também ao nosso desenvolvimento como seres humanos que somos, né? Então eu espero que vocês tenham gostado e queria mandar aqui o meu sempre alerta para todos, um aperto de canhota e um beijo no coração de todos vocês.